Olá, eu sou a professora Kátia de Matemática e hoje nós vamos falar sobre sequências. Então, as sequências. As sequências, eu tenho vários tipos de sequências. Vamos entender então o que é uma sequência. Sequência é uma sucessão, uma lista ordenada de números, de objetos, de figuras geométricas, entre outros elementos. Então, eu não tenho apenas uma sequência matemática. A minha sequência ela não é necessariamente só de números. Mas se eu tenho uma sequência de vídeos, por exemplo, se eu estou assistindo aí uma série, um anime, e eu tenho os meus episódios eles estão em uma sequência, eles obedecem uma sequência. Os dias da semana, eles são em sequência. Objetos geométricos, por exemplo, eu tenho o triângulo que tem 3 lados, em seguida eu vou ter o quadrado com 4 lados, o pentágono com os 5 lados e assim por diante. Então são sequências que nós vamos ter uma lógica para estar entendendo. Existem sequências que não têm lógica, tá? Ela só é uma sequência. E agora nós vamos identificar os termos dessa sequência, tá? Matematicamente falando, eu consigo estar definindo o termo da minha sequência. O primeiro termo nós vamos simbolizar como sendo A1. O segundo termo, A2. O terceiro termo, A3. E assim por diante, até o meu termo AN. Ou eu posso continuar, tá? Vai depender do tipo da minha sequência. Esse 1, 2, 3 é o que vai me dar a posição da minha sequência. Por exemplo, eu tenho a sequência dos números pares. Então, eu tenho lá, começar com o número 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aí a pessoa pede para mim o terceiro termo da minha sequência. Então, meu A3, na minha sequência dos números pares, vai ser o número 6, tá? Nesse meu conjunto numérico que eu criei aqui, ele está seguindo uma sequência. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o termo 2, tá? É o valor 2. O meu terceiro termo é o número 6. Sequências recursivas, tá? Isso aqui significa que eu tenho uma sequência que ela vai ter uma lei de formação, uma ideia para estar construindo ela, como eu dei o exemplo dos números pares. Eu posso pegar uma sequência qualquer, eu posso pegar, por exemplo, uma sequência que inicia no número 3. Então, o primeiro termo é o número 3. E eu posso colocar como sendo uma lei de formação para ela, multiplicar por 2, tá? Então, isso significa que todo o termo vai ser multiplicado por 2. Então, eu tenho aqui, o meu primeiro termo é o 3, depois eu vou ter 3 vezes 2. O meu próximo termo, eu vou estar pegando o termo anterior e multiplicando por 2. Depois, eu vou pegar o meu termo que eu tinha aqui na minha posição 3 e vou multiplicar ele por 2. E assim por diante, tá? Eu não preciso estar escrevendo lá dessa forma. Eu já poderia estar fazendo a minha sequência resolvendo esses valores. O primeiro termo é 3. A minha lei de formação, a minha regra não era multiplica por 2? Então, o meu segundo termo vai ser 6. Qual vai ser o meu próximo termo? Eu vou pegar o 6 e multiplicar por 2. Então, eu tenho 12. O próximo termo, multiplica por 2. 24. O próximo termo, vou multiplicar sempre o anterior por 2. 48. E assim por diante, tá? A ideia de eu ter uma sequência recursiva é que eu consigo identificar quem são os termos da minha sequência, baseado no termo que eu tenho anterior. É só a gente conhecer a lei de formação dessa sequência. E é importante a gente falar que existem sequências finitas e sequências infinitas. Eu posso criar uma sequência e falar que tem apenas 10 termos. Então, essa minha sequência é finita. Por exemplo, os dias da semana. Os dias da semana é uma sequência finita. Eu tenho só 7 dias na semana, de domingo a sábado. Os dias do ano. Nós temos uma quantidade finita de dias, 365 dias. Agora eu posso ter sequências infinitas, tá? Normalmente, quando eu simbolizo com 3 pontinhos, significa que eu estou com uma sequência infinita. Por exemplo, os números ímpares. Então, eu tenho aqui a minha sequência de números ímpares.
pegar o vermelho que chama mais atenção. Então, eu tenho aqui 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 3 pontinhos. 3 pontinhos por quê? Significa que continua. Eu tenho uma sequência de infinitos termos. Eu sempre vou ter um próximo termo ímpar, né? Basta você somar 2 ao termo anterior. Então, essa minha sequência, ela não tem fim. Uma sequência finita. Vamos pegar aqui uma sequência, por exemplo, dos dias da semana, como eu falei. Eu tenho a segunda, a terça, quarta, quinta e sexta-feira. Eu peguei os dias da semana sem o final de semana, tá? O meu final de semana, né? O final de semana tem quantos dias? Sábado e domingo, 2 dias. Então, você consegue estar criando a sua sequência sendo finita ou infinita. Isso vai depender do tipo da sequência, da lei de formação que foi dada pra gente. Então, pessoal, a ideia de sequência é bem simples, né? Basta a gente observar com bastante calma como funciona a lei de formação dela. E a gente consegue estar resolvendo para qualquer sequência. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com essa aula.